para ir para um plantão, para atendimento, sem saber realizar, porque são situações em que a gente vai lidar com o paciente com risco de vida imediato, né? Então, essa técnica precisa estar muito clara para que vocês façam com segurança na prática. Quando que ela é indicada? Em suspeitas ou confirmação por exame de imagem de efusão pleural ou pneumotórax. Lembrando que a efusão pleural é o acúmulo de líquido entre a pleura parietal e visceral. Então, o líquido fica aqui, a gente consegue entrar com uma agulha e drenar, que é diferente do edema pulmonar, né, que é microscópico e não é possível a drenagem através de técnicas de punção. E o pneumotórax é o acúmulo de ar nessa mesma região, entre as pleuras parietal e visceral. Quais são os sinais clínicos que os animais vão apresentar quando tiverem ou efusão ou pneumotórax? Tá? Os sinais podem ser bastante similares. Taquipneia e dispneia. É difícil definir se é origem inspiratória ou expiratória. Costuma ser uma taquipneia mista, como aqui nesse caso, nesse vídeo desse gatinho, que nesse caso era uma efusão pleural. Tá? Então vocês podem perceber aqui um esforço inspiratório. A respiração está bastante abdominal. O gatinho abre a boca na hora de respirar, o que não é comum, né? Ele faz esforço e abre a boca. Outros sinais concomitantes dependem da causa da efusão ou se é pneumotórax, né? Então, se for uma pleurite séptica, o que a gente pode ver? Febre, uma apatia intensa. Pode identificar em exames complementares achados como neurococitose, neutrofilia, desvio à esquerda. Isso não é exclusivo de uma pleurite séptica, eu já vou mostrar um caso clínico para vocês. Se for uma peritonite infecciosa felina, a gente pode ver icterícia, por exemplo, anemia, né, trombocitopenia nos exames, né, não só como sinal clínico. Na insuficiência cardíaca congestiva direita, a gente pode detectar arritmia na ausculta cardíaca, sopro cardíaco, e ainda a hipoalbuminemia quando a causa de base for essa, né? Aí, normalmente, esse animal, além de efusão pleural, ele vai ter efusão peritoneal e muitas vezes edema periférico e não só a efusão pleural. Então, para vocês gravarem bem aqui a apresentação clínica, olha a carinha do gato respirando. Movimentação da boca, movimentação do abdômen e do tórax, né, caracterizando a dispneia. E aqui também. Vou dar mais uma vezinha. Quem quiser ver de novo é só pausar o vídeo e voltar que vocês conseguem rever esse vídeo. Aqui uma cachorrinha que apresentava também efusão, nesse caso era efusão pleural. Era uma filhote que tinha sido atropelada e ela teve uma hérnia diafragmática. Foi feita a correção cirúrgica e depois ela desenvolveu efusão pleural secundária à hérnia diafragmática. Isso pode acontecer, né, depois da descompressão ali dos órgãos. E foi necessário fazer toracocentese e depois colocar um dreno torácico ainda nessa cachorrinha. Que ela ficava em posição, né, estendendo a cabeça e o tórax para conseguir respirar melhor. O esforço inspiratório, né? Olha aqui a carinha dela, é muito fofa, né? Gabora é o nome dessa cachorra, nunca mais esqueci. Olha aqui o esforço, né? Às vezes no cão não é tão visível quanto no gato, depende do grau de efusão, né? Mas a gente consegue perceber bem essas alterações aí no padrão respiratório. Diagnóstico por imagem, uma palhinha aqui, que não é o nosso objetivo, né? Mas essas imagens aqui são de um animal com pneumotórax, né? Então vai ter elevação da silhueta cardíaca em relação ao externo, né? Aqui nessa imagem mais grave, aqui um pouco menos grave o pneumotórax. Campos pulmonares em aspecto de folha, né? E aqui na projeção ventrodorsal a gente pode ver a telectasia de um lobo pulmonar, né? Quando o ar ou o líquido comprime, a gente pode ter essa consolidação lobar que pode indicar, nesse caso era uma telectasia, depois a drenagem melhorou o aspecto radiográfico. E aqui, imagem de efusão. Essas imagens foram gentilmente cedidas pelo pessoal da Uniradiomed, né? Que são nossos parceiros aqui nos conteúdos. E aqui a gente tem uma imagem de efusão, né, antes da drenagem, o mesmo paciente após a drenagem de efusão. Então, aqui a obliteração da silhueta cardíaca e a presença de líquido aqui causando uma compressão, né, do
parênquima pulmonar. Na VD, a gente consegue detectar melhor pequenas quantidades, essa imagem aqui é um pãozinho, tá? Não é muita infusão, mas nessa região aqui, a divisão entre os lobos pulmonares ela está mais evidente e aqui com maior radiopacidade, né? Indicando a presença de efusão. E a visibilização dessas fissuras interlobárias de forma mais evidente também é uma característica radiográfica de efusão. Vamos para a técnica de toracocentese. Então, o que a gente precisa para fazer toracocentese? Seringa, torneira de 3 vias, scalp ou catéter. Eu uso mais scalp na rotina, tá? A literatura traz que pode ser usado as 2 vias, mas o scalp ele é mais traumático. Mas desde que a técnica seja respeitada, isso não vai ser um problema. Então, sigam a técnica que eu vou passar para vocês. Qual scalp? Em geral, 19 a 21 geralmente eu começo com 21, que é mais fininho, ou 19, se caso não for possível drenar um catéter mais fino. Quando é uma efusão com característica de exudato, pus, que é muito grossa, às vezes é difícil drenar com um scalp ou catéter mais fino. Então a gente tenta o mais fino antes para causar menos trauma, mas às vezes tem que tocar por um catéter mais calibroso. Se for catéter, 22 ou 24G para cães e gatos, cães de pequeno porte e gatos, né? E cães de grande porte, 16 a 18G. Onde que a gente introduz, então, o catéter ou o scalp? É a mesma topografia, a mesma técnica, só vai mudar que você vai usar do 7º ao 9º espaço intercostal. Então, eu vou mostrar para vocês agora na sequência no vídeo. Você vai contar as costelas, então começa da última, 13ª, 12ª, 11ª, 10ª, 9ª, 8ª e 7ª. Entre o 9º e o 7º espaço intercostal, na altura de costocondral, é que a gente vai realizar aqui a inserção, né, do scalpel do catéter, como eu vou mostrar para vocês na sequência do vídeo. Lembrando que veia, artéria e nervo, o plexo artérico venoso na região intercostal, ele fica caudal à costela. Então, o ideal é a gente introduzir cranial, né, por exemplo, a 8ª costela, aqui no 7º espaço intercostal, cranial, e não na região mais caudal da costela, para evitar pegar os vasos ali da região. Vou demonstrar aqui um vídeo na Gamora, né, que eu consegui registrar no dia que a gente fez o procedimento, e depois eu vou mostrar para vocês na prática no cadáver. Introduz o scalp e já direciona a ponta dele paralela à costela. Tá? Então você introduz 90 graus e direciona paralela, e aí vai segurar aqui a borboletinha. A torneira de 3 vias já está aqui posicionada, fechadinha para o ambiente, vindo líquido aqui do tórax do paciente. Aqui, gente, essa cachorrinha, vocês viram que ela tá com a máscara um pouco afastada. A gente sabe que isso não é o método mais efetivo, mas mesmo com uma sedação leve, ela tinha uma sedação leve aqui, era uma filhote super agitada, ela não permitiu a colocação do catéter nasal, ela não deixava, ela ficava doida se alguém tentasse colocar algo no nariz dela. E como ela estava bem, não estava cianótica, não tinha sinais de descompensação, a gente optou por não induzir anestesia e manter a oxigenação não tão efetiva, né? Porque a gente sabe que com a máscara ali afastada não vai oxigenar bem. E aqui eu estou demonstrando, né, que é uma aula prática da graduação, na faculdade que eu já dei aula, montando as costelas. A gente já tinha feito a artrotomia, a disepsia, introduzir aqui o scalp. Às vezes a gente introduz e não vem fácil o líquido, então você tem que reposicionar um pouquinho, tá? Sempre cuidando para direcionar ele paralelo à costela. Aqui não veio muito líquido no hemitórax direito, no esquerdo que tinha mais, então eu já parei a punção por ali. Na sequência a gente vai mostrar passo a passo no cadáver, que eu consigo explicar de forma mais detalhada para vocês, na nossa parte prática. Só antes quero falar um pouquinho das complicações. A principal complicação é a laceração pulmonar com a ponta da agulha, do catéter, do mandril do catéter, né? Então por isso que a técnica tem que ser realizada bem certinho, na posição 7º ao 9º espaço intercostal. O catéter entra no ângulo de 90 graus e o catéter, como fica só a parte plástica lá dentro, você pode deixar ele no ângulo de 90 graus. O scalp direciona paralelo à costela, tá? Então ele entra assim e você reposiciona a agulha dessa forma, paralela à costela. Pode causar hemotórax se pegar um vaso, né? Mas seguindo a técnica isso não vai acontecer.
E se não fizer uma boa antisepsia, pode haver contaminação e levar a um piotórax, né? Então, sempre tomando cuidado de fazer a antisepsia adequada. Tudo isso é muito raro se a técnica for bem executada. Tá? Eu, particularmente, nunca vi isso acontecer, já fiz muitas na minha vida. A principal complicação que eu já acompanhei, já vi, foi formar um pouco de pneumotórax após a toracocentese. E aí pode acontecer porque houve uma laceração pequena pulmonar e pode ter pneumotórax secundário. Mas como grande parte desses pacientes coloca dreno torácico de manutenção, que não é tema do nosso primeiro módulo aqui do curso, mas eu posso pensar em colocar no cronograma posteriormente. Deixem aqui para mim se vocês gostariam também da técnica de dreno torácico, que a gente aí precisa demonstrar em cadáver também. Como esses pacientes ficam com dreno torácico, vai drenar e vai cicatrizar, né? Só se for uma laceração pulmonar gigante, mas isso é muito raro acontecer, eu particularmente nunca vi. Para finalizar, eu só queria compartilhar esse caso clínico com vocês, que é o Neguinho, é um gatinho de aproximadamente 3 anos, e ele foi recolhido da rua, ele vivia num local que algumas pessoas dão comida, então era um gato de comunidade, né? E ele chegou para atendimento apresentando dispneia, tá? Uma dispneia mista, com um esforço inspiratório bem importante, respiração bastante abdominal. Aqui quem filmou, né, não me ajudou muito, mas dá para perceber aqui a respiração abdominal. O animal, logo na sequência do atendimento, ele já ficou em colapso lateral. E aí, esse atendimento aqui, ele foi realizado no plantão, eu não estava presente na hora, e o plantonista optou por realizar uma radiografia para confirmar. A gente tem raio-x digital no hospital, né? Então o posicionamento foi bem tranquilo, não foi estressante para o paciente, porque você consegue fazer várias projeções sem mexer muito no paciente, né? Então, aqui foi uma dorsoventral, que é o ideal para evitar descompensação, e uma lateral, confirmando que tinha efusão. Depois disso, foi realizada a toracocentese e esse foi o líquido drenado. Era um líquido com aspecto grosseiro, com bastante grumo, sanguinolento. Parecia pus junto, tá? Olhando. Geralmente, quando é PIF, é esse líquido aqui que a gente vê, um líquido amarelo palha, né? Então, nesse caso, a nossa principal suspeita inicial era um piotórax, já que era um animal de rua, podia ter sofrido mordida, trauma. O hemograma não tinha alterações importantes da série eritrocitária, plaquetas, trombocitopenia e leucocitose por neutrofilia com desvio esquerdo. Então, isso remete a um processo inflamatório agudo associado a esse aspecto macroscópico do líquido. A nossa principal suspeita era piotórax, mas precisava da análise do líquido para fechar o diagnóstico. E aí a gente pediu também proteínas totais e frações do líquido, porque isso vai ter uma alta correlação com o PIF, né? Um alto valor preditivo em relação a PIF. A relação albumina-globulina abaixo de 0,4 tem alto valor preditivo para PIF, ou seja, tem grande chance de o animal ter PIF. Acima de 0,8, exclui PIF. Deu 0,56, deu no limbo, né? E a citologia, né, a análise do líquido foi de um exudato asséptico. Então, o próprio laboratório já trouxe aqui essa sinalização da PIF como principal diferencial. Mas o exudato asséptico também pode aparecer no animal que tem piotórax e já fez antibiótico. Como foi o atendimento de plantão, foi só no outro dia a coleta para envio para análise, foi feito o antimicrobiano antes da coleta. Então, a gente ainda estava considerando o piotórax como causa. Mas aí veio a cultura, né, do líquido torácico, excluindo aí o piotórax, e realmente o animal tinha PIF, e infelizmente ele veio a óbito, e a análise pós-mortem confirmou que era peritonite infecciosa felina. Eu achei interessante trazer aqui para vocês, né, que nem toda a PIF tem esse aspecto amarelo palha, que a gente tem mais associado com a PIF, né, no exudato asséptico em felinos. PIF é sempre o principal diferencial. Fiquem agora com a parte prática. Se vocês têm alguma dúvida, é só deixar aqui para mim nos comentários. Um beijão e até a próxima aula. Então, o que a gente precisa para fazer a toracocentese? Torneio de 3 vias, seringa e scalp. O que a gente faz? Conecta tudo antes de começar, porque senão na hora que você entra com o scalp, entra ar dentro do tórax, né? E a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente vai conectar aqui a torneio de 3 vias no scalp, tá?
Tem um tipo de torneira de 3 vias que ela tem rosca, tipo seringa que tem essa rosquinha aqui. É melhor quando tem a rosquinha, porque às vezes escapa isso aqui, tá? Mas fixa bem também, funciona. Coloca já a seringa aqui na ponta. E aqui eu vou fazer de conta que vai sair depois, senão vai ficar na frente. Vai sair fluido, né? Então, vamos... Primeiro as indicações. Quando você faz toracocentese? Nas suspeitas ou confirmado por diagnóstico por imagem de pneumotórax ou efusão pleural. Essas são as indicações, certo? Qual que é a técnica? Tá? A gente vai deixar o animal em decúbito external, como ele está aqui na posição, em decúbito external. Vai fazer antisepsia na topografia de 7 a 9ª costela. A punção é entre 7º e 9º espaço intercostal. Como é que eu sei onde é que é? Tá? Então aqui é 13ª costela, 13º espaço intercostal, 12º, 11º, 10º, 9º, 7º, 9º, 8º e 7º, tá? 7 a 9 tá aqui, certo? Vou pegar o celular aqui. Como que eu sei? Eu contei de trás para frente. Pode contar de frente para trás, mas é mais difícil, porque você vai ter que acessar todas as costelas aqui embaixo, né? No meio. Onde que é a punção? O ideal é na altura da costocondral, da articulação costocondral, tá? Que é bem aqui nesse gatinho, ó. Então a gente palpa, a gente sente, né? A costocondral, dá para sentir uma saliência na costocondral, tá? Então é de 7 a 9 na altura da costocondral. Na hora de entrar com o scalp, pode usar catéter também, mas eu vou mostrar a técnica com o scalp aqui para vocês, que é uma das mais utilizadas na rotina. A gente tem que estar com o sistema aqui da torneira de 3 vias fechado para o ambiente, senão vai entrar ar. Então essa bolinha aqui, ó, ela é onde fecha a torneira de 3 vias. Então tá fechada a saída para o ambiente e a seringa vai puxar de dentro do tórax do animal. Como que a gente vai realizar? Tá? Esse scalp aqui é bem grosso para esse gatinho, tá? A gente podia usar um scalp 21G, que é o ideal. Esse aqui é 19G. Se tiver 21, traz, né, Tati? Mas não vai fazer diferença aqui, tá? 7º ao 9º, altura da costocondral. Eu vou entrar no espaço intercostal e vou direcionar em direção à cavidade torácica e direcionar dorsalmente. E aí, ao mesmo tempo, você já vai puxando aqui. Quando você acessa o espaço, já vem ar ou líquido, se tiver. Se não tiver, não vai vir nada. Então, quando você tem um raio-x, uma fração que confirmou que tem líquido. Às vezes não vem de primeira, depende do ângulo que você direciona. Reposiciona um pouquinho, mas sempre quando você usa um dispositivo cortante, que é o scalp, coloca ele paralelo à costela após começar a vir o líquido. Começou a vir o líquido, coloca ele mais paralelo e vai aspirar. Aspirou, veio o líquido, vira a parte redondinha para o paciente, virou para o paciente, não vai mais sair e entrar nada aqui. E joga o líquido no ar, aqui de conta que é o ar, né? Fora. Para drenar mais, fecha aqui em direção ao exterior, ao ambiente externo. A gente está puxando com a seringa da cavidade torácica. Puxou. Fecha a torneirinha, redondinho para o paciente, joga o ar para o ambiente. Certo? Então é isso. É bem simples, né? Fazer a toracocentese. O risco para o paciente é baixo, né? É um procedimento super seguro. Utilização de dispositivos cortantes tem mais risco de causar ruptura pulmonar. Então, por isso que você entra e depois direciona paralelo à costela. Pode ser feito com catéter também. Tá? Então, vou pegar aqui um catéter 22. Vou demonstrar para vocês com catéter. Tá? Como que é feito com catéter? Na mesma topografia, o 7º ao 9º espaço intercostal, altura de costocondral, palpa bem o espaço intercostal e vai entrar aqui com o catéter. Vai introduzir a parte plástica, tirar o mandril, tá? E aí a gente vai conectar. Nessa tiradinha colocada na torneira de 3 vias, vai entrar um pouquinho de ar. Então tem que ser bem rápido. Vira aqui para o paciente, a gente vai aspirar, fechar a entrada da torneira de 3 vias para o paciente.
jogo o ar ou fluido fora, fechou. Fechou para o ambiente, puxa do paciente. Puxou do paciente, fechou para o paciente, joga para o ambiente. Beleza? É isso, então. É uma técnica bem simples. Pode realizar tranquilamente aí na sua rotina que vai dar certo. 7º é o 9º espaço intercostal, tá? Então, eu já gravei o que eu concluí antes. 13º, 12º, 11º. Aqui, altura da fossa condral. 7º número aqui, altura da fossa condral. Vou direcionar meu catéter, reposicionar ele paralelo à costela. E aqui, ó, ele está fechado com o paciente. Então, eu tenho que fechar para não vir nada da rua, do ambiente. Puxou. Virou a torneira de 3 dias, fechou para o paciente. Jogou o ar fora. Vamos fazer de conta, então, pneumotórax. Puxou do paciente, jogou o ar fora. Então, é 7º ao 9º espaço intercostal. Tem 13 costelas, é só contar do 13 até 7º ao 9º. A Heloísa Mendes perguntou algo que antigamente a gente aprendia assim. Professora, quando fala paralela à costela, subindo no caso de pneumotórax para cima, porque teoricamente o ar sobe, ou descendo para baixo no caso de efusão. Antigamente, a instrução era assim, gente, quando eu aprendi na faculdade. Você coloca em decúbito ventral, as mesmas orientações quanto a anatomia, mas funciona mais dorsal, acima da articulação costocondral, quando é pneumotórax. E abaixo da articulação costocondral, quando é efusão. E aí foram vendo em estudos, né, que não faz diferença. Que na costocondral tem menos risco nessa topografia de a gente causar ruptura pulmonar, lesão pulmonar. Então, na altura da costocondral é o ideal. Se vai virar para cima ou para baixo, na verdade é a eficiência do procedimento que vai te dizer. Às vezes tu vira para cima e não vem direito o líquido. Às vezes tu vira para baixo e vem. E às vezes tu vira para baixo e não vem direito. Aí tu vira para cima e vem. Então tu vai testar. O ideal é que a agulha esteja paralela. Para que no momento que o animal respira, inspira e expira, o pulmão não bata na ponta e fure o pulmão. Porque aí você vai ter um pneumotórax em consequência dessa toracocentese mal feita, né? Com esse problema.